Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal A Rica do Futuro. Eu sou a Alana, aqui a gente fala de dinheiro de forma simples, realista e sem enrolação. E antes de tudo, se inscreva no canal, curte, compartilha e principalmente deixa um comentário, porque eu amo a troca que a gente tem por aqui. Eu leio todos os comentários e também respondo. E se você é casada ou está num relacionamento, não é segredo que as finanças impactam e muito a vida do casal. Problemas financeiros estão entre os piores desafios enfrentados dentro de um relacionamento. E quase sempre o problema não é só a falta de dinheiro, mas também a falta de diálogo, a falta de transparência e, é claro, de um bom planejamento financeiro. E o que acontece é que, além da gente não ter educação financeira, normalmente nós também não conversamos sobre dinheiro. E perguntar, por exemplo, quanto que uma pessoa ganha ainda é considerado grosseria. E se você tá entrando num relacionamento, né, você pode ser vista até como interesseira. Só que não conversar sobre dinheiro quando se está num relacionamento é uma das piores atitudes que um casal pode tomar. E isso a gente pode comprovar através de dados. Tem dados do IBGE que mostram, se eu não me engano, em 2018, quase 60% dos casais que se divorciaram foram motivados por problemas financeiros, ou seja, mais da metade. Mas antes de tudo, eu quero deixar claro que eu não acredito em fórmulas prontas, afinal, cada pessoa tem uma realidade, tem desejos, tem sonhos diferentes. E tudo isso, e tudo que eu compartilho aqui é baseado nas minhas experiências e no conhecimento que eu adquiro estudando. Então, esse vídeo é em forma de relato. A minha intenção não é trazer um passo a passo, mas sim compartilhar o que eu vivo, o que eu vivi, mostrar o que deu certo, o que não deu certo, e assim talvez você consiga identificar algo que vai fazer diferença na sua realidade. Eu estou casada há 3 anos, nós não estamos numa situação ruim financeiramente, mas sinceramente, se não fossem esses 2 erros, que cometemos no início e que eu já vou contar para vocês, a gente estaria num patamar financeiro muito diferente, mas muito melhor mesmo. E o primeiro erro foi a falta de diálogo, mas no meu caso, eu já comentei em outros vídeos com vocês que, por influência do meu pai, eu tive o privilégio de ter educação e consciência financeira, só que meu marido não teve e eu sempre soube disso. E falando hoje pode até parecer burrice, vamos dizer assim mesmo, mas na minha cabeça eu pensava que quando a gente casasse, isso ia mudar. Que no caso ele iria se adequar ao meu comportamento, de certa forma, que de forma milagrosa, sei lá, ele passaria a pensar, agir quase que como eu. E aqui, pra mim, é o ponto mais importante do vídeo, porque por mais que pareça óbvio, muitas vezes a gente não enxerga o óbvio, né? Então, isso, as coisas óbvias precisam ser ditas. E é claro que ele não ia mudar só porque a gente casou, né? As pessoas não funcionam assim. E isso nem faz sentido. Então, por isso é tão importante conversar sobre dinheiro, conversar também sobre o passado financeiro que o seu companheiro, sua companheira teve, né? Porque para vocês estarem alinhados, saber como que era a relação da família com o dinheiro, qual é a visão de cada um sobre o dinheiro, né? Para que que o dinheiro serve, como que ele deve ser usado. Então, tudo isso é muito importante tanto para a saúde financeira como também para o relacionamento. E quando a gente tá num relacionamento, a gente precisa conversar, a gente precisa sentar e entender de que forma a gente vai ajustar, como que cada um pensa, enfim, né, pra um estar alinhado com o outro, porque relacionamento é ajuste sempre, né, cada um vai ter que ceder um pouco. E como a gente não fez essa tarefa de casa, não houve conversa, né, nem teve um acordo como que a gente ia cuidar das nossas finanças, os nossos objetivos não estavam alinhados e a gente só percebeu isso com o tempo. E o resultado, a gente ficou praticamente 1 ano só trabalhando para pagar a conta. E um relacionamento saudável também depende da cumplicidade na relação com o dinheiro. E eu tô fazendo aqui um resumo bem, mas bem sucinto, só para vocês entenderem a causa do problema, né? O que essa falta de diálogo causou. E quanto conversar sobre dinheiro é essencial. E depois disso, então, a gente conversou, ambos tiveram, né, parcelas de culpa, porque casamento é isso, são duas pessoas diferentes, com histórias, com educação, costumes, até mesmo traumas, né, que cada um traz, então, para dentro do relacionamento, mas a gente precisa aprender a juntar tudo isso e fazer dar certo, né?
E depois dessas conversas, a gente decidiu então juntar as nossas rendas sob o meu cuidado, já que eu sou a mais organizada financeiramente, então a gente junta tudo, né. Eu sei que tem casais que fazem diferente, e tá tudo bem, né, como eu disse no início, vocês precisam adaptar à realidade de vocês, mas aqui acredito que vai dar certo dessa forma, a gente juntando tudo, e assim que o pagamento cai, a gente já faz os pagamentos. Eu sei também que tem gente que fala para deixar em caixinhas para o dinheiro ir rendendo, e no dia do pagamento você, efetua então, né, o pagamento. Mas eu já prefiro receber e pagar tudo, sabe, eu prefiro limpar tudo que tem no caso, digamos assim, e ver o quanto que a gente tem já no mês sobrando, né. Então é assim que pra mim funciona melhor. Então a gente paga as contas de casa, né, a água, a luz, a internet, tudo que já tem ali os boletos, e a gente também já faz as compras do mês. E a gente definiu também valores fixos para cada gasto. A gente definiu também um valor fixo para investir todos os meses e um limite para a gente gastar no cartão de crédito, mas que ali já está incluído streamings que a gente faz no cartão, né? Alguns cursos, enfim, tem coisas assim que todo mês já está ali incluída no cartão de crédito, mas que é no caso das despesas, do dia a dia mesmo, né. Então a gente deixa mais uma parcela ali de limite pra gente gastar caso seja necessário, né, pra comprar alguma coisa de casa, alguma coisa essencial. Depois disso tudo, o que sobra, né, depois de ter pago as contas essenciais, feito as compras do mercado, o cartão de crédito, feito os investimentos, independente de quanto que sobrou, se foi R$ 200, R$ 600, não importa, a gente divide em 3. Então, por exemplo, se sobrou R$ 600, então R$ 200 fica para mim, R$ 200 para o meu marido, pra gente usar como a gente quiser, e R$ 200 pra gente usar juntos para fazer alguma coisa. E se a gente gastar menos também do que o previsto em outra categoria, o que sobrar a gente coloca também para investir, porque hoje o nosso foco é juntar dinheiro. Só que isso daqui que eu tô falando para vocês é a teoria, né? Na prática, não é tão simples fazer isso. Porque é uma mudança de comportamento e durante o processo também a gente precisa fazer ajustes. Então agora em janeiro, por exemplo, o que a gente definiu provavelmente não vai acontecer exatamente como planejado. Então a gente vai sentar, analisar e ver onde que a gente errou e o que precisa ser ajustado para que fevereiro seja melhor. Porque não existe mágica. Se você quer ter uma vida organizada, uma vida financeira organizada, você precisa ter clareza, você precisa buscar conhecimento e insistir, né? Ter constância. Além disso, a gente também definiu alguns acordos importantes, como um deles é não fazer dívidas sem sentido, né? Principalmente sem comunicar o outro. Também a gente entende que cada um tem que ter o seu próprio gasto, sem a necessidade, né, de um ficar controlando o outro o tempo todo, mas isso vem junto com responsabilidade, é claro, né, de não estourar o nosso orçamento, que foi combinado. E outro ponto importante também é o compromisso da gente buscar formas de ganhar mais dinheiro, né, sempre que possível, e mesmo que isso não aconteça no curto prazo, pra gente ter essa mentalidade, né, de crescimento e não se acomodar. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, converse sobre dinheiro, mesmo que seja desconfortável no começo, o desconforto hoje pode evitar grandes problemas para você no futuro. E se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha aqui nos comentários como é que é feita a organização financeira no seu relacionamento. E se você tem algo para acrescentar, conta aqui também para ajudar ainda mais pessoas. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!